louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça, teu Santo Espírito, no fim desse dia, para nós fazermos uma vez mais esse exercício espiritual do exame de consciência, com toda a profundidade do nosso coração, da nossa vida. Dai-nos, Senhor, a vossa graça, ajuda-nos, Senhor, a mergulhar mais profundamente nesse exame do nosso dia, no exame geral de todas as faltas cometidas, mas também no exame particular daquilo que precisamos imediatamente de conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus queridos. Estamos nós aqui no terceiro dia do nosso retiro, graças a Deus, finalizando esse terceiro dia, e queremos mais uma vez aprender um pouco mais com a igreja sobre o que é o exame de consciência. Falamos do grande método de Santo Inácio de Loyola, do exame de consciência geral e particular. Se você não assistiu esses vídeos, assista do primeiro e do segundo dia do retiro. Hoje, no terceiro dia, eu trago aqui um outro livro muito especial que vai nos ajudar nisso. É o nosso querido e amado Catecismo da Igreja Católica. E pelo Catecismo, eu quero trazer para vocês uma pequena reflexão hoje. No parágrafo 1427, o Catecismo diz assim: Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como nós dissemos hoje, desde a manhã, na pregação, naquilo que rezamos nas laudas, na pregação das 10 da manhã, enfim, o dia todo, nós pensamos que no nosso caminho de fé, de conversão, nós precisamos estarmos atentos a um elemento essencial, que é o arrependimento, a contrição, a dor por nossos pecados. E é bem aí que nós damos muitas brechas a uma vida de distância da graça de Deus. Quem já tem feito desde o primeiro dia o exercício do exame de consciência já está percebendo quantas faltas nós cometemos ao longo do dia e às vezes não percebíamos, não dávamos uma devida atenção. Eu não quero cair aqui no outro extremo de ser escrupuloso e achar que agora, meu Deus, o dia inteiro eu estou pecando, eu sou mal, o demônio está comigo. Calma, isso já é uma doença. Mas também não podemos cair no outro extremo do comodismo, da tibieza, aonde eu vou pecando, sobretudo naqueles vícios de pecados veniais que são muito perigosos e não sinto dor por eles. Vou deixando acumular, daqui a pouco eu estou todo escravo do pecado. E olha o que o Catecismo diz, em cima da palavra de Jesus: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É a grande pregação da Quaresma e da Semana Santa. Na pregação da Igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira
e fundamental conversão. É pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. O batismo, como diz o catecismo, é a primeira e principal e fundamental conversão. Se é a primeira, significa que existem outras. Existe a segunda, a terceira, a décima, a centésima, a milésima. No fim das contas, nós vamos perceber que nossa vida está em constante conversão. Deveríamos nós nos converter todos os dias, mas sabemos que nem sempre é assim. Às vezes o dia passa, os dias passam e a gente não dá a mínima atenção para o nosso processo de amadurecimento espiritual, de conversão. Não é? E o que esse retiro tem provocado em nós? Exatamente isso. Estarmos atentos ao nosso processo de conversão. Viver os efeitos do batismo na nossa vida, que é a nossa primeira conversão, que ele produz efeitos de conversão diária na nossa vida. Desde quando rezamos laudes de manhã até agora, nesse exame de consciência, nós estamos o dia inteiro sintonizados com o Senhor. E vamos perceber agora no que caímos, quando caímos ao longo desse dia. Podemos dar glória a Deus se passarmos o dia inteiro sem pecado. Mas a verdade é que facilmente, em algum momento do dia, nós pecamos. O problema é que nem sempre a gente percebe isso. Segue o catecismo dizendo: ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão, porque a primeira é o batismo, é uma tarefa ininterrupta por toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores, e que é, ao mesmo tempo, santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. A penitência e a renovação interior na vida de cada cristão. Isso é muito importante. Vivemos 40 dias aí de quaresma nos nossos exercícios quaresmais, quem caminhou conosco sabe, buscando a oração, a caridade e a penitência. As práticas de quaresmais. E vimos como a penitência é importante, como tudo isso é importante para entrarmos no eixo, para entrarmos em um processo contínuo de conversão. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana. É o movimento do coração contrito. Que expressão belíssima! Citando aqui o Salmo 51, 19. É o movimento do coração contrito. Gente, que definição maravilhosa. Conversão. O movimento do coração contrito. Atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Isso é conversão, por um coração contrito, atraído e movido à graça de Deus, ao amor de Deus. Eu sou impelido a não querer mais o pecado, porque é muito melhor o amor, viver na graça. Una aqui uma vida de oração, a vida de oração que você teve hoje o dia inteiro. Com esse exame de consciência, você sentirá a contrição, ou seja, a dor pelos pecados, e um desejo de mudança. Vou concluir para comentar mais isso. Comprova-o a conversão de São Pedro, após a tríplice negação de seu mestre. Pedro dá testemunho de verdadeira contrição. Primeiro ele errou, primeiro ele pecou, ele negou a Jesus 3 vezes, você sabe muito bem quando. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. Olha só, depois da ressurreição, Jesus aparece e fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes ele fala isso. No final, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Isso significa, na versão original do Novo Testamento em grego, que traz o amor em 3 dimensões, eros, ágape e filia. Jesus estava dizendo assim: Pedro, tu me
ágape. Pedro, tu me filia. Pedro, tu me eros, tu me amas com um amor completo. E Pedro diz 3 vezes, amo, 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 tu sabes que eu te amo. É uma resposta de um coração contrito que se converteu depois de pecar. O interessante é perceber que Jesus não desiste de Pedro, e nem de mim, nem de você, com os nossos pecados. Jesus volta e confirma Pedro na fé, na graça. Pedro, tu me amas? E Pedro mostra um coração contrito. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí Jesus confirma a missão de Pedro. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Por uma vida de oração, nós vamos perceber que Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está atrás de nós, nos dando o seu amor, a sua graça. E pela contrição, pelo arrependimento dos nossos pecados, nós nos voltamos para Deus e vivemos no amor. E Ele nos confirma na vida, na missão de cada um. Nós queremos, meus irmãos, com a contrição, crescer na graça. E como eu dizia, por uma vida contrita, por um coração contrito, nós não damos mais as brechas que dávamos ao mal, ao pecado. Quanto mais eu cresço nesta contrição, quanto mais cresce em mim esta vigilância e um coração que sente dor por ofender a Cristo, melhor eu vou lutar o meu combate espiritual. Perceba que todos os dias nós estamos em um combate. Se nós continuarmos firmes nesse caminho de exame de consciência e de oração, no caminho das virtudes, do aprofundamento na consciência, na palavra de Deus, nós cada dia mais estaremos atentos às nossas misérias, às nossas falhas. Tem uma palavra na teologia que diz que Cristo revela o homem ao próprio homem. Cristo, que é o homem perfeito, revela a mim e a você quem nós somos e o que devemos fazer para sermos purificados daquilo que não somos nós. Nós somos obra perfeita de Deus, imagem e semelhança. O pecado nos deforma. Aquilo que nos tornamos pelo pecado não é a verdade da criação de Deus. E Jesus Cristo revela a nós essa verdade, que somos filhos muito amados, somos criados por Deus, perfeitos no amor. E quando vamos nos purificando do pecado, essa imagem e semelhança de Deus vai resplandecendo cada vez mais em nós. Olhe a vida dos santos. Você tem algum santo de devoção? Eu vou pegar aqui, eu tenho alguns santos de devoção mesmo, mas eu vou pegar um que é bem recente e é um grande santo de devoção. São João Paulo II. Se você entrar no YouTube, você tem aí muitos vídeos de São João Paulo II, colorido mesmo, e nós podemos nos aproximar muito dele por isso, já por ele viver nessa era moderna e com a tecnologia já à disposição disso. Olhar João Paulo II, o seu jeito de andar, de falar, de rezar, de pregar, de conduzir a igreja, de ser papa, era impressionante, gente. Dava para perceber que ele era um homem contrito, preocupado com a sua vida de pecados. Por isso ele rezava muito. Dizem os amigos íntimos de São João Paulo II que ele rezava de 4 a 5 horas por dia. E eu não estou falando dizer assim que ele fazia do trabalho uma oração. Estou falando de recolhimento e oração. Aquilo que buscamos fazer aqui nesse retiro era hábito na vida de São João Paulo II. Todos os dias ele pausava vários momentos para a oração profunda. Gente, 4 a 5 horas de um dia, de 24 horas, é muito tempo rezando. Se a gente fosse contar no relógio, quanto tempo a gente gastaria com oração? Tem gente que gasta 1 hora, 2 horas, tem gente que gasta meia hora, tem gente que gasta 5 minutos rezando ao longo de um dia. João Paulo II era de 4 a 5 horas todos os dias. Ele rezava a liturgia das horas, rezava o rosário, fazia o seu exame de consciência. Ele adorava Jesus, ele fazia sua lexo divina, ele vivia uma vida intensa de oração. Por isso, uma vida intensa de contrição, de arrependimento contra os pecados. Por isso, gente, a igreja o aclama, São João Paulo II. O exemplo desses santos deve nos animar.
todos eles reconheciam: eu sou o maior pecador que passa por essa terra. E é engraçado, parece uma falsidade, uma hipocrisia. O cara é santo, por que ele vai dizer uma coisa dessa? Porque essa é a verdade. Quanto mais santo aquela pessoa é, você olha para uma Madre Teresa de Calcutá, para um Padre Pio, para um São Francisco de Assis, para uma Santa Teresa d'Ávila, para uma Santa Faustina, todos dizem: eu sou o pior dos piores. Não é falsa humildade, é verdadeira contrição. Eles têm o hábito de rezar e fazer o exame de sua consciência para enxergar os seus pecados. Por isso eles têm um coração extremamente contrito. Veja isso, extremamente contrito. Eles sentem muita dor por ofender a Jesus que eles tanto amam. Esses são os santos da igreja. E esse pode ser eu e você no nosso caminho de santidade. Mesmo, minha gente. Podemos seguir esse caminho com fé, com firmeza. Falando do exame de consciência geral e particular, essa contrição, ela vem muito a calhar com o exame de consciência particular. Diante do exame de consciência geral, eu vou observar aquilo que eu tenho caído com mais frequência, que tem sido às vezes até um vício. E pela oração, eu vou pedir a graça ao Senhor para trabalhar isso em mim. Mas eu preciso sentir dor por esse pecado. Às vezes eu só quero trabalhar em mim aqueles problemas mais graves, quando eu caio num pecado mortal, e o pecado venial, e o pequeno vício de cada dia, eu não dou atenção. Mas quando eu sinto contrição por eles, eu dou um peso necessário a eles. E às vezes, e aqui eu concluo, é melhor perceber o seguinte, minha gente. Às vezes aquele pecadinho de cada dia, aquele pecado venial, ele é mais perigoso a longo prazo do que um pecado mortal que é perigoso a curto prazo. O que significa isso? Pecado mortal, eu caio, a curto prazo eu vou lá, me confesso e estou regenerado na graça. Porque eu não quero ficar no pecado mortal. Horrível isso. Eu luto nunca para nunca cair no pecado mortal. Mas o pecado venial, ele produz algo muito sério na nossa vida. Porque eu não luto contra ele, eu não dou a atenção devida que eu deveria, e ele vai se enraizando em mim. Quais são as brechas, as portas que se abrem para o pecado mortal? Os pequenos vícios no pecado venial. O inimigo, Satanás, às vezes ele se usa disso. Ele nos instiga não logo para cair de uma vez no pecado mortal, mas nos vícios de cada dia. Uma pessoa acabou de sofrer um trauma, sei lá, eu me separei do meu casamento, separei da minha esposa, sofri um trauma com isso, uma tristeza muito grande. Sabe qual é o vício que eu estou adquirindo? O vício de me depreciar. Todos os dias eu olho para mim e me desprezo, porque a culpa é minha, porque eu sou horrível. E olha que não aconteceu nada de traição, de um problema tão sério, mas a gente brigou muito, deu problema em casa e nos separamos. É um exemplo. E eu começo um ciclo de autoopressão, começo a me depreciar, negativo, e eu vou me oprimindo cada vez mais. Daqui a pouco eu já não suporto mais esse peso que eu mesmo vou colocando sobre mim e começo a beber para me aliviar desse sofrimento. E entro na bebida 1, 2, 3 vezes, 10 vezes e vou entrando no vício da bebida. Daqui a pouco eu sou alcoólatra, completamente dependente químico. Aonde começou esse problema? No vício diário de me depreciar, de não saber me amar. Porque eu estava ferido, traumatizado. Então eu não trabalhei isso em mim. E eu fui indo para o vício. Se a gente não dá atenção aos pequenos movimentos de pecado, de vícios na nossa vida hoje, amanhã eles nos farão um mal tremendo. Porque eu vou querer sair do pecado mortal e não consigo, porque eu já estou completamente escravizado no vício. Eu olho para aquele jovem que vem pedir conselho, sofrendo, dizendo: eu estou viciado na pornografia, na masturbação. Mas quando começa isso? Naquele pequeno vício da preguiça. De todo dia chegar em casa, se jogar no sofá, ficar com o celular na mão, horas sem fazer nada.
E aquilo vai alimentando a pessoa negativamente. Ela vai entrando numa onda viciosa de preguiça e dando brechas. Daqui a pouco aquele jovem está nas redes sociais e começa a olhar as meninas. Daqui a pouco vai para o site pornográfico, se tranca no quarto, no banheiro e vai cair mais e mais e mais. E vai cair cada vez mais no pecado mortal. E aí sofre querendo vencer o grande drama do pecado mortal, sem prestar atenção lá atrás, aonde tudo começou. A contrição nos ajuda a ampliarmos a nossa visão espiritual. Peça a Deus hoje, na sua oração da noite, dai-me a graça, Senhor, de ter um coração verdadeiramente contrito, para o Senhor te mostrar, te revelar os mínimos detalhes de quedas, de pecados de cada dia, porque às vezes é bem aí que está a grande armadilha de Satanás na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você, tenha uma santa noite, um ótimo exame de consciência. Obrigado por caminhar conosco mais um dia, estamos juntos. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, não deixe de fazer isso, tudo bem? E se você não adquiriu o seu e-book, adquira seu e-book, ajude a Academia da Fé a crescer. Tenha uma ótima noite, minha gente, e amanhã nos encontramos de novo aqui às 8 horas da manhã para rezar as laudes. Convide mais uma pessoa, fala assim, amanhã entra comigo ao vivo, vamos rezar juntos as laudes. Santa noite a todos, minha gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço.